Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Um livro maravilhoso, recomendo você a ler. É um livro pequeno, apenas 3 capítulos. Nós não vamos ler todos os 3 capítulos, mas vamos ler só o capítulo 1 e falar sobre esse livro tão extraordinário que foi deixado para nós do profeta Abacuque. Então, o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1, tá bom? Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí na minha Bíblia está assim um subtítulo, né? A queixa de Abacuque. Abacuque, ele se queixa com Deus aqui. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda? E tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. E agora Deus responde a Abacuque. Deus fala para ele: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, ração cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, eles estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. E aí Abacuque mais uma vez se queixa com Deus. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso, à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentam as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigília, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Um diálogo entre Abacuque e Deus, e eu quero justamente sobre isso conversar com vocês um pouco, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Ó Espírito Santo, nos ajude a entender a sua santa palavra, e que essa
tua santa palavra possa nos ensinar e trazer princípios para a nossa vida hoje. O que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Falando um pouco sobre o profeta Abacuque, que foi o autor desse livro, embora tenhamos poucas informações sobre Abacuque, ele é apresentado como um profeta que ministrou em Jerusalém durante um período problemático da história de Israel. Encontramos nesse livro, nesse pequeno livro aí de 3 capítulos, encontramos orações, diálogos e reações que Abacuque recebeu de Deus. Abacuque, aqui, irmãos, ele expressa, você já percebeu um pouco, ele expressa a sua crise de fé diante de uma ameaça da invasão babilônica, e ele questiona o aparente silêncio de Deus diante do pecado do povo. As informações internas que nós temos sobre Abacuque no livro, elas são pouquíssimas, mas isso dificulta um pouco a gente identificar o profeta, quem ele era, a vida dele, alguns detalhes. Mas o que parece ser é que Abacuque ele foi um levita que ministrou no templo, e a gente chega a essa conclusão porque no capítulo 3, aqui, lá no versículo 1 e versículo 19, há um salmo composto por ele, e no final do livro é cantado com instrumento de corda, né? Em capítulo 3, do versículo 1, diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E no versículo 19, lá no finalzinho, diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então parece que esse capítulo 3 é um salmo, é um canto, então parece que ele foi um levita, um profeta e levita que ministrava na casa do Senhor. Para a gente entender um pouco desse livro, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali, naquele período ali, né? O contexto histórico. O que estava acontecendo nesse momento que Abacuque começa a profetizar. Depois do reinado de Salomão, os israelitas eles se dividiram em 2 reinos. Então era um povo, e depois que Salomão sai de cena, esse Israel é dividido em 2 reinos. O reino norte, que é Israel, e o reino sul. Tá? O povo, ele cada vez mais se afastava de Deus e não escutava os avisos dos profetas para se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus. Por isso, por causa da desobediência deles, Deus então avisa que iria castigar o seu povo através de uma ação de um inimigo. Primeiro os israelitas, que não escutavam os avisos de Deus, dos profetas, e continuavam nos seus caminhos maus. Então Deus levanta os assírios. Os assírios foi a maior potência do seu tempo. Conquistou vários países em volta ali na região norte de Israel. Os assírios hoje é o Iraque. Então o que o Iraque é hoje, naquela época, os assírios viviam naquela região ali. Tá? E eles conquistaram um vasto império e dominavam praticamente toda a região em volta de Israel. Os assírios eram muito poderosos naquela época. Eles então começaram a expandir o seu território e atacar toda a região em volta de Israel. Os reis de Israel e de Judá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança com os assírios para manter uma certa independência, pagando tributo a eles e jurando fidelidade. Porém, um rei de Israel chamado Oséias traiu o rei da Síria, conspirando com o faraó do Egito. Quando o rei da Síria soube da traição, e ele descobre essa traição, então ele envia o seu exército para conquistar o reino norte, o Israel. Os israelitas foram derrotados e deportados para outras regiões
do Império Assírio, onde acabaram se misturando com outros povos, perdendo a sua identidade, e daí surgiram então os samaritanos. Os samaritanos, irmãos, é uma mistura entre os israelitas e os assírios. Daí surgem os samaritanos. Deus usou os assírios para castigar Israel, mas também tinha avisado que iria castigar a Assíria por causa da sua crueldade. Os assírios foram usados por Deus para trazer juízo a Israel, mas não tinham voltado o coração para Deus e cometeram pecados terríveis. Isso está registrado lá em Isaías, no capítulo 10. Por isso, eles foram castigados e destruídos. Os babilônicos, os caldeus e Babilônia é a mesma coisa, então. Eles conquistam o Império Assírio e puseram fim à sua dominância. Os assírios se tornaram um povo conquistado e desapareceram quase completamente. Era esse o quadro que estava ali naquela época, o que está acontecendo. O profeta Abacuque, ele profetiza durante os últimos dias do Império Assírio e o início da ascensão de Babilônia, como potência mundial, sobre o governo de Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. Sob a liderança de Nabucodonosor, então, o exército babilônio toma Nínive, capital da Síria, em 612 a.C. Os nobres assírios, eles fogem, se refugiam em outras localidades, mas Nabucodonosor os persegue e os vence juntamente com o Egito. Ao que parece, Abacuque foi o último profeta enviado a Judá antes de cair no cativeiro babilônico. Os babilônios, então, chamados também de caldeus, foram levantados por Deus para castigar Judá. Então Deus levanta os assírios para castigar Israel, e agora Deus levanta os babilônios para conquistar os assírios e punir e castigar Judá, por causa da sua desobediência. Judá não tinha aprendido a lição do que tinha acontecido com Israel. Sofreu e passou então 70 anos cativos em Babilônia. O livro de Abacuque, a gente pode dividir esses 3 capítulos em 2 sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 2, nos apresenta a angústia e questionamento do profeta diante de Deus. Se você olhar e ler esse capítulo 1 e 2, a gente vai perceber como se o profeta Abacuque estivesse falando para Deus assim: por que Deus se cala diante do pecado? Como um Deus santo pode usar instrumentos maus para cumprir seus propósitos? Porque Deus levantou a Síria para punir os israelitas, Judá não aprendeu com isso, continuou nos caminhos maus, então agora Deus levanta os babilônios, conquista a Síria e leva Judá cativo. E Abacuque, como Deus pode fazer isso? Como Deus santo pode usar uma nação má para punir o seu povo? Percebemos que o propósito de Abacuque é explicar ao povo de Judá a razão pela qual Deus estava usando Babilônia como instrumento de castigo divino sobre eles. Abacuque também pretende mostrar que Deus, que é um Deus justo, irá castigar Babilônia também por causa das suas maldades. Então, o propósito central do livro parece ter sido encorajar o povo de Deus a aguardar com fé o livramento futuro prometido por Deus. Mesmo diante daquela invasão, mesmo diante daquele caos, o profeta Abacuque, então, ele pretende encorajar o povo a aguardar com fé. Então, aquele que fosse piedoso, temente, confiante a Deus, que vivesse em Judá próximo a esse período de invasão dos babilônicos,
como o próprio Abacuque estava vivendo naquele momento, eles deveriam viver pela fé, confiante na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecer ir mal. Por quê, irmãos? Viver em fé quando tudo está bem, é uma maravilha, né? Mas o profeta Abacuque, ele incentiva o povo a confiar em Deus, viver pela fé, mesmo diante da invasão dos babilônicos, mesmo diante deles irem cativos para a Babilônia. O profeta, então, encoraja os judeus a depositar sua esperança nas promessas de Deus, do Deus da aliança. Isso me fez pensar, eu li, eu até anotei aqui, uma fala de um pastor presbiteriano chamado Augusto Nicodemos. Ele falou algo muito interessante que faz a gente pensar um pouco. Ele falou o seguinte, abre aspas, o grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre a Bíblia e lê, e o texto não parece pular e falar no seu coração, você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. E ele continua, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esse é o desafio nosso. E é isso que o profeta estava falando para eles ali. Em meio a esses dias de trevas, o profeta clamou pela intervenção divina. Abacuque, vendo o pecado espalhado por todas as direções, ficou perplexo pelo fato de Deus não agir. Vamos olhar o texto no capítulo 1, versículo de 2 a 4. Abacuque diz, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdia. Ele fica perplexo. Agora, porém, quando Deus responde que estava enviando os caldeus como uma forma para punir Judá por causa dos seus pecados, Abacuque, ele se viu num dilema ainda maior. Se o dilema começa, por que, Senhor, tu não punes? Porque o Senhor não tem ouvido, não está vendo o pecado do povo? O Senhor não está nos ouvindo? E quando Deus fala que vai usar os caldeus para punir os babilônios, o dilema dele aumenta. Os babilônicos viriam a ser um instrumento nas mãos de Deus para julgar Judá, infiel, que tinha se esquecido de Deus. E aí no versículo 5 a 8 do capítulo 1, Deus revela esse instrumento que iria usar para punir eles. Diz assim, olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Esses são povos pavorosos, terríveis, fazem suas próprias leis, impõem sua dignidade. Deus está falando, eu vou levantar os caldeus, uma nação má, cruel, para punir vocês. No versículo 9 a 10, Deus revela para Abacuque como eles atuam. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso deles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. E no versículo 11,
fala sobre o pecado deles, eles eram orgulhosos, eles eram maus. Diz assim: então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados esses, cujo Deus é a própria força. Então Abacuque, diante dos seus questionamentos, ele se questiona e questiona a Deus como se estivesse dizendo: por que a iniquidade parece sem castigo? Por que Deus não responde às nossas orações? Por que Deus não purifica o seu povo e restaura a sua justiça? Como Deus santo, sendo santo, deixa o mal prevalecer? Abacuque se queixa mais uma vez e diz como era possível Deus usar os babilônicos para castigar um povo mais justo do que eles. Ele fala isso aí no versículo 12 e 13, né? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos? O Senhor puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu não és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque fica perplexo ao saber que Deus usaria um povo sem temor, mau, sanguinário, como instrumento de punição. Esse questionamento nós fazemos também. Será que Deus não está ouvindo as nossas orações? Será que Deus não está vendo essa injustiça? Era esse dilema que Abacuque está dizendo. Deus então responde a ele. Deus fala que iria castigar os caldeus também, lá no capítulo 2, do versículo 2 a 4. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Deus falando sobre os caldeus. A sua alma não era reta nele, mas o justo viverá pela fé. A confiança que eles tinham em si mesmo traria queda, mas a confiança em Deus traz a vida. Mesmo diante de tudo que estava acontecendo, eles deveriam esperar com paciência e viver pela fé. Muito embora os perversos, aqui representados pelos babilônicos, prosperem na sua iniquidade e façam os justos sofrerem, os justos devem viver uma vida em fidelidade a Deus. Porque nós nos questionamos, né? Também, como o ímpio pode prosperar e os justos não? Como um ímpio que não tem Deus prospera e é feliz, e os justos, os servos de Deus, não? Mas mesmo diante desse conflito, nós devemos viver uma vida em fidelidade a Deus, uma vida inspirada pela fé, nas suas promessas e na sua justiça, como aqui está escrito aqui no versículo 4, o justo viverá pela fé. E logo em seguida, nos versículos 9 até 19 do capítulo 2, fala sobre essa punição que Deus iria trazer aos caldeus. Aí fala sobre 5 ais. Ai daquele que acumula, versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa, versículo 12, ai daquele que edifica, 15, ai daquele que dá a seu companheiro vinho misturado com furor, versículo 19, ai daqueles que diz a madeira acorde, 5 ais, porque os babilônios, eles eram saqueadores, eles eram cobiçosos, eles eram uma nação injusta, eles eram uma nação violenta e uma nação idólatra, e Deus está dizendo aqui que iria punir, ai deles, por ser saqueadores, ai deles porque são cobiçosos, ai deles porque é uma nação injusta, ai deles que é uma nação violenta, ai deles que eles são uma nação idólatra. Deus iria punir também os caldeus. Por fim, Abacuque ora
e percebe que Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais que concede, mas pelo simples fato de ser quem Ele é. Independente de estar tudo bem ou não, Deus deve ser adorado de qualquer forma, porque Ele é Deus. Abacuque aprendeu a lição de fé. Sejam quais forem as circunstâncias dele ou do seu povo, por mais ruim e sem esperança que seja o futuro, ele se regozijar-se-á no Senhor, o Deus da sua salvação. E lá no finalzinho do livro, no capítulo 3, no versículo 17 a 18, ele fala sobre até uma canção que nós cantamos aqui. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E no versículo 19, ele demonstra total confiança nesse Deus da aliança, e diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Então o profeta entendeu que mesmo diante da dor, da tristeza, da invasão dos babilônios, ele entendeu que Deus estaria usando uma nação inimiga para punir o seu povo, mas mesmo assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, enfim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que podemos aprender com esse livro tão maravilhoso? Separei 3 lições aqui. A primeira, a natureza do juízo de Deus. Deus usou os babilônios para castigar o povo de Judá. Nós aprendemos isso aqui. E um dia também, Cristo julgará o mundo com justiça, mas pede para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Atenas, lá em Atos capítulo 17, ele diz assim: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando de Cristo. Cristo um dia virá e julgará todas as nações. Então, embora algumas vezes pareça que Deus se mantém em silêncio, Ele está agindo. Então devemos confiar mesmo assim, aguardar e esperar em Deus. Deus um dia vai punir o mal para sempre. Então confie em Deus, mesmo nos dias ruins, mesmo que tudo dê errado, confie que Deus está cuidando de você. Segunda lição que a gente aprende desse livro é sobre a adoração apropriada. Deus não deve ser adorado apenas por causa das bênçãos temporais. Bênçãos temporais são bênçãos que acabam, que Ele concede, mas pelo simples fato de ser quem Ele é. Quando o apóstolo João estava lá na ilha de Patmos, lá exilado, e ali ele teve aquela experiência extraordinária, e dali ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele disse lá no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: Tu és digno, Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então adore a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele possa te dar. Deus é maior do que isso. Ele apenas te dá bênçãos nessa vida temporais,
mas o interesse maior de Deus é de um dia nos presentear com uma bênção eterna na eternidade com Ele. Então adore a Ele pelo que Ele é. E a terceira lição que a gente aprende nesse livro é sobre a justificação pela fé. Os seres humanos são salvos por meio da fé em Deus somente e não por meio de boas obras. Então, eu faço boas obras porque eu sou salvo em Cristo, e não o contrário. Entende? E não porque para eu ser salvo eu preciso fazer boas obras. Não. É fé pela fé somente. Abacuque, ele demonstra que o sentido da vida não se encontra em respostas intelectuais ou na razão, mas sim na confiança depositada em Deus. A Bíblia usa esse termo, o justo viverá pela fé, em várias partes da Bíblia. A gente vê aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, mas está lá em Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, que nos garante a importância desse assunto. O justo viverá pela fé. É um assunto importante. E podemos responder 3 perguntas. A primeira, o que a Bíblia quer dizer sobre justificação? O que é isso? A justificação, irmãos, é um ato de Deus. É uma declaração legal na qual Deus perdoa esse pecador de todos os seus pecados e o aceita e o considera esse pecador justo diante dele. Deus declara o pecador justo no momento que esse pecador ele deposita a sua confiança e fé em Jesus Cristo. Como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Cristo aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus nos justificou, nos declarou justos. Deus também, ele nos redimiu. Essa palavra redenção significa como se nós fôssemos escravos e fomos comprados num mercado de escravos. E também fala sobre a propiciação. Paulo fala isso no capítulo 3 de Romanos, que a ira de Deus que estava sobre nós, ela agora é satisfeita em Cristo, ali na cruz do Calvário. Cristo fez tudo isso por nós, pecadores, na cruz do Calvário. E qual é a base desse veredito? Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência e morte do seu Filho, nosso representante, Jesus Cristo. A perfeita obediência de Cristo é o único fundamento em que Deus declara esse pecador justo. Por causa de Cristo, por aquilo que Cristo fez por mim, por você, nós somos justos hoje diante de Deus. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Então não somos justificados pelas nossas próprias obras ou por algum mérito que nós temos, ou por qualquer coisa que venhamos a fazer. Somos justificados unicamente com base na obra perfeita que Cristo fez ao nosso favor. E por quais meios o pecador é justificado? Somente pela fé, somente crendo. Quando confessamos e confiamos em Cristo, a fé é o único instrumento de justificação. E até a fé, ela não provém de nós, é um dom de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem Deus distante dele. O homem natural, ele não compreende isso.
as coisas de Deus são loucura para ele. Então, percebemos que do início ao fim é Deus quem faz e quem fez isso por nós. Então, alguns podem pensar, então, se somos justificados, se Deus perdoou todos os nossos pecados, então eu posso fazer o que eu quero. É um pensamento errado, irmãos. A fé salvífica demonstra ser genuína quando ela produz boas obras. Se eu creio em Cristo, sou crente em Jesus, se eu tenho Ele como Senhor e Salvador da minha vida, se eu confessei os meus pecados diante dEle, eu produzo frutos, eu produzo boas obras. O Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. O que distingue, o que separa, o que diferencia a fé de uma simples alegação de fé é a presença de boas obras. Nós não somos justificados por boas obras, mas ninguém pode se considerar uma pessoa justificada a menos que seja em sua vida fruto e evidência de uma fé justificadora, ou seja, de boas obras. Então, assim como a justificação é a declaração de Deus que o pecador é justo mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a santificação ela vem a seguir, que é a renovação e a transformação visível. Quem é salvo em Cristo, pela fé somente, é justificado, e visivelmente você percebe que essa pessoa ela está caminhando numa vida de santificação. Então a sua mente, novas vontades, afeições, comportamentos, escolhas é diferente, porque primeiro ela foi justificada mediante a fé de Cristo, e segundo, ela produz então boas obras. É por isso que o apóstolo Paulo falou sobre os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, amor, alegria, paz, isso é o meu relacionamento com Deus. E ele fala sobre longanimidade, que é generosidade, fala sobre benignidade, que é fazer o bem, e bondade, que é meu relacionamento com os outros. E fala sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é meu relacionamento comigo mesmo. Então, para finalizar, a justificação é um ato completo e consumado, indica que todo crente é finalmente livre da condenação e da ira de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 2, ele diz, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Cristo, lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, do qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Foi isso que Cristo fez por mim e por você, porque nós não teríamos condições de fazer isso. O justo viverá pela fé. Fé em Cristo Jesus. Isso nos leva, irmãos, a ser gratos, a viver uma vida em fidelidade a Deus, por tamanha bondade, porque nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Deus, a não ser os nossos pecados. Mas por causa do amor dele, Cristo veio, morreu, se tornou maldito em nosso lugar, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, vivamos uma vida para a glória dele, independente das circunstâncias, independente se tudo vai bem ou se tudo vai mal, diante das dúvidas e questionamentos, dê graças a Deus, por mesmo nos dias ruins. Eu finalizo repetindo aqui o que Abacuque entendeu mesmo vendo os assírios invadindo Israel, mesmo depois de Babilônia vindo e
conquistando os assírios, levando Judá 70 anos de cativeiro, ele entendeu e ele falou: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, aquela expectativa, né? E não há fruto, decepcione. E os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Imagina, você sendo um pastor, vou olhar nas ovelhas, não estão mais ninguém lá. E nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Que o Senhor nos ajude nesse mundo tão cruel, difícil, mas que possamos ter um olhar um pouco além disso. Não aqui, não nessa vida, mas numa eternidade. Nós somos forasteiros aqui, irmãos. Essa vida aqui é passageira, mas tem uma eternidade que nos aguarda para vivermos sempre com o Senhor. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos exorta, que nos consola. Obrigado. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes realmente nós questionamos, duvidamos, somos incrédulos, mas pedimos a Ti que o Senhor fortaleça a nossa fé, robusteça a nossa fé e nos ajude a caminhar confiando em Ti, mesmo diante de dias maus. Nos ajude, no nome de Jesus. Amém.